Abra, por favor, a sua Bíblia em Lucas capítulo 18. Quando você abre aí, está aqui meu livro, meu primeiro livro. Eu estou escrevendo o segundo livro. A gente que faz o livro, eu fico pensando esses autores famosos que lançam um livro por semana e vivem pregando para tudo quanto é lugar. Isso é impossível, irmão. Impossível escrever. Porque a gente, para escrever um livro, é uma luta ferrenha. Estou falando a gente escrever. Agora, você colocar o nome é diferente. Esse livro tem uma particularidade aqui, que é uma honra para mim. Quem fez o prefácio dele foi o nosso pastor Simvaldo de Souza. Uma honra muito grande. Para mim é um privilégio, viu, pastor? Um privilégio. E esse livro, ele está aqui na Oceana Store. Você pode, no final, adquiri-lo, porque já tive profecias de que posso começar a preparar, que vai ser traduzido para inglês e espanhol. Tem alcançado muitas vidas esse livro aqui, muitas vidas mesmo. Então, para você evangelizar um parente, um familiar, está aqui, a prova sou eu, que não sou de berço evangélico, me converti em casa lendo Bíblia, e eu narro tudo isso aqui. Lucas capítulo 18, verso 7 e 8, que fala assim, está lá, projetado, fala: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça que Deus demora em defendê-los? Digo-vos, pois, que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Forte, né? Quando vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? É sobre isso que eu quero trazer para vocês, e eu estou ansioso para ouvir essa ministração do nosso pastor, sempre com muita sabedoria, traz palavras completas para a gente em relacionado ao tema, e estamos verdadeiramente nos últimos tempos. Cada ano aparece uma situação nova, cada ano a gente se surpreende com alguma situação nova. Covid, quem imaginava que um vírus que você nem vê ia fazer o caos, promover o caos que aconteceu? Quem imaginava? E as pessoas muitas das vezes estão como que dormindo, falando assim: fim dos tempos. Desde quando eu era criança, eu sempre ouvi falar que Jesus está voltando. Jesus vai voltar nada. Outros falam assim: Jesus vai demorar ainda, vou curtir minha vida, vou dar continuidade a todos os meus projetos, muitas das vezes relacionada às coisas mundanas. E quando eu digo isso, eu estou dizendo intimamente relacionado ao pecado, porque projeto você tem que continuar, sim. Alguns perguntam assim: pastor, vale a pena ter filho ainda, sabendo que Jesus vai voltar? Vale a pena. Olha o mistério. Vale a pena, nem que seja um dia que você passar com seu filho, vale a pena. Pastor, outros falam assim: eu estava estudando para concurso, eu estou pensando em parar, porque está tão próximo à volta de Jesus. Irmão, estude, passe, que você fique um dia no órgão que você vai tomar posse. Amém, você tem que continuar a sua vida. Agora, nós temos que vigiar, nós temos que orar, nós temos que estar atentos em relação a tudo isso, com a nossa vida no altar. Mas no contexto que nós falamos aqui, eu vou falar também um pouquinho de escatologia no decorrer dessa ministração. O contexto anterior de Lucas capítulo 18 fala do juiz iníquo, que ele não cria em Deus e tinha uma viúva. Você imagina, no contexto da época, uma viúva que era discriminada, e ela tinha uma causa. Por si só, o juiz estava pouco se ligando para a causa dessa viúva, mas de tanto essa viúva importunar aquele juiz, e ele falou assim: eu não creio em Deus, não creio nas pessoas, mas se essa mulher me fizer um mal, vou julgar a causa dessa mulher. E aí essa mulher então tem a sua causa julgada pelo juiz iníquo. E a continuidade, fechando o versículo, é exatamente o que nós lemos: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Mesmo tendo a aparência, mesmo tendo às vezes a ideia de que Deus está demorando em defender os seus escolhidos, ainda a palavra fala: digo-vos, pois, que Deus depressa lhes fará justiça. Tem a ver com Israel isso? Tem a ver com Israel isso. O povo de Deus ainda continua sendo também o povo de Israel, o povo escolhido. Há promessas para Israel. É por isso que no Salmo 122:6 fala que nós devemos orar por Jerusalém, para que haja paz
em Jerusalém. Como servos de Deus, nós devemos sim crer nisso, porque nós fomos enxertados na videira. Todas as vezes que você vê videira na Bíblia, o próprio Jesus fala, eu sou a videira, mas na conotação de nação é Israel. Nós fomos enxertados na videira. Nós que não somos, eu não sou de descendência até, cadê o irmão? Tá ali, estava brincando comigo, né? Eu falei assim, que de manhã, eu falei, eu não sou de descendência judaica, sabendo que existem judeus, gentios e igreja. 1 Coríntios 10, 32. Eu não sou de descendência judaica, então eu sou gentil. Mas a partir do momento que eu me converti, eu passei a ser igreja. Igreja é todo judeu e todo gentil que se converte. E aí, ele estava brincando comigo, falando que eu sou de descendência do Piqui, porque eu sou goiano, né? Cresci comendo piqui, pegando piqui no pé, eu e meu pai. Buscando piqui, pegando piqui no pé. Vocês não sabem o quão maravilhoso é pegar um piqui madurinho ali no pé, ó. O cheiro do piqui. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Mas eu não sou de descendência, talvez você não seja de descendência judaica. Nós somos enxertados, porque a palavra de Deus fala em João, capítulo 1, verso 11, que Jesus veio para os seus, ele veio para os judeus, mas os judeus não o receberam. Por conta dessa rejeição, a salvação foi estendida para os gentios, para nós. A continuidade do versículo fala, mas a todos, lá em João, capítulo 1, verso 12 agora, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais creem no seu nome, os quais não nasceram nem da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. É exatamente o novo nascimento, é o novo nascimento da pessoa que se converte no nome de Jesus. E aí quando ela se entrega a Jesus, ela nasce de novo, ela passa a ser igreja. Mas o povo judeu continua sendo o povo escolhido, o povo de Deus ainda, e as promessas ainda existem. Quando se fala que Israel é o termômetro de Deus, quando se fala na parábola que Jesus fala assim, ó, Mateus 24, nós temos que saber discernir o tempo, e aí tem a questão da videira, mais uma vez, conotação para Israel. Olha para Israel, tudo que acontece com Israel é exatamente o cumprimento da palavra bíblica, o que está acontecendo agora com Israel. Inclusive, agora a Síria entra no cenário que é bíblico. A Síria entra no cenário, começa também a bombardear Israel, e aí vem eu estou com problema de memória, tá, irmãos? A Rússia, eu ia falar União Soviética, não vem falar que eu sou velho não, viu, pastor André? Não vem falar que eu sou velho não, sabia? O pastor Mantovan também já deu uma risada ali, já deu um glória. A Rússia, que apoia agora a Síria, e exatamente a guerra de Gog e Magog. Tem tudo a ver, a Rússia com a Síria, Egito, os países árabes, que vão se unir exatamente para pelejar contra Israel. É bíblico, e tudo exatamente que está acontecendo no mundo é a proclamação da volta de Jesus Cristo. Por quê? Tudo indica que após a guerra virá o quê? Um acordo de paz. Quem deve intermediar esse acordo de paz? O anticristo. Ele vai intermediar um acordo de paz após a guerra, que infelizmente está acontecendo, acordo de paz. Mas o que vai acontecer? A igreja vai ser arrebatada, porque Deus vai dar a ordem, e quando Deus der a ordem, a igreja vai ser arrebatada, e aí o anticristo, ele assume literalmente, porque ele está só na periferia, ele não pode assumir ainda, porque 2 Tessalonicenses capítulo 2 fala que ele está sendo detido, por quem? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ainda não permitiu que ele assumisse, porque somente quando Deus der a ordem exata, e aí o Espírito Santo vai deixar de detê-lo, que o Espírito Santo vai subir com a igreja. O Espírito Santo vai subir com a igreja. Lá em João capítulo 16 fala exatamente que o Espírito Santo habitaria e estaria conosco para sempre. Conosco quem? Igreja. Ele estaria conosco para sempre. Então, se ele está conosco para sempre, ele não vai ficar. Mas pastor, João 16, 8 fala que o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. O que vai acontecer com as pessoas que ficarem?
Porque quem vai convencê-los? É uma pergunta que me fazem. Quem vai convencer as pessoas que ficarem, que não forem arrebatadas? Porque haverá salvação durante a grande tribulação, pastor? Vamos falar sobre isso também. Fato é que a igreja vai subir. Começa então o anticristo, que já vai ser um líder e vai ter uma inteligência gigantesca. Que em Apocalipse capítulo 13, do verso 1 ao verso 10, fala da besta que emerge do mar. Esse é o anticristo. Ele tem o que? 7 cabeças. Lógico que fala dos 7 montes, e muitas das vezes indica os 7 montes de Roma, na Itália. Sim, mas cabeça simboliza inteligência. 7, número bíblico da perfeição. Não é perfeito o anticristo, não é perfeito a Satanás, mas tudo indica que ele vai ter a plenitude da sabedoria, porque ele vai enganar reis, ele vai enganar governos, ele vai enganar pessoas. E pessoas, então, pela sua sabedoria, a sua inteligência, que vai ser a própria de Satanás, a essência do anticristo vai ser de Satanás, incentivado pelo falso profeta, que é a segunda besta, a besta a partir do verso 11 de Apocalipse 13, aquela que surge da terra. Esse é o falso profeta, e exatamente ele vai fazer sinais, vai fazer descer fogo do céu. Imagina se hoje você visse descer fogo do céu. Eles vão fazer de tudo para imitar os profetas de Deus. Quem fez descer fogo do céu na sua oração? Elias. Sabemos das 2 testemunhas que vão ter também poderes, mas o falso profeta, ele vai ter uma conotação mais religiosa, vai ter um carisma religioso, e vai enganar as pessoas, porque vai ser uma só religião, e já existe isso que o pastor falou. As 3 maiores religiões já estão unidas, e já está tudo preparado para que haja um só templo, para que haja um só culto, para essas religiões principais se unirem. Vai ser um só governo, porque o mundo chegou num ponto que a gente sabe que hoje, digamos assim, em termos políticos, a solução para o mundo é a unificação, mas a igreja não estará aqui. Vai ser uma só moeda, então vai ficar muito mais fácil de dominar quando da implantação da marca da besta, porque ninguém vai poder comprar, vender, não vai poder ir no supermercado, não vai poder fazer nada, porque vai ser uma só moeda. E mais, uma moeda que não vai ser no bolso, vai ser uma moeda totalmente policiada. Eu estava brincando esses dias, e na última ministração eu até falei assim, eu fiquei um mês, irmãos, e de repente eu olhei na minha carteira, não que a gente não tenha, mas eu fiquei um mês sem uma nota de R$2 na carteira. Eu falei assim, meu Deus, tudo que você faz hoje é pelo Pix, tudo que você faz hoje é virtual, pelo cartão. Aí você passa, de repente você fala assim, não tem uma nota de R$2 na carteira, passa um mês. É o cenário. Você imaginaria isso antes? Quando era muito comum o status, você tirar aquele checão do bolso assim, dava aquela olhada, uma canetinha por fora, assim, os pastores usavam, né? Às vezes usavam uma caneta, uma lapiseira, e mais uma caneta, outra lapiseira, ficava aquele, né? Era status. O primeiro cheque que eu fiz, lógico que eu fui bobo, porque eu gastei também o que eu não podia para querer aparecer, mas a gente não sabia, tinha que ter curso para preencher cheque, irmão. Você não sabia preencher cheque. E aí você preenchia o cheque, ia lá no canhoto, fazia todo o controle nos canhotos, ia lá e tinha que sustar aqueles cheques, porque você ia pedir folha de cheque, você tinha limite de folhas. Por que não posso pegar estante de cheque? Imprimir. A evolução foi imprimir no caixa eletrônico os cheques. Por que não está liberado? Porque tem cheque que você não deu baixa. Então tem que ir lá e tem que dar baixa naqueles cheques e tudo. Era antes. Hoje, quem usa cheque aqui? Muitos poucos. Acho que quase ninguém usa cheque. A gente tem até direito, mas não usa. Então nós estamos numa época que tudo está afunilado exatamente para acontecer o que está na Bíblia. Nunca se viu uma geração tão pecaminosa, uma geração tão distante de Deus. Então, quando vem com palavras coach, 2 pezinhos no chão, irmão, porque isso não salva ninguém. Palavra coach, você pode, você vai conseguir. Pode sim que aconteça, mas se você está no pecado, você não vai conseguir. Existe uma palavra tremenda aqui, que é em 2 Crônicas, capítulo 15, verso 2.
Segundo Crônicas 15, verso 2, que fala: este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa. Quem foi? O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded. Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém se o deixardes, ele vos deixará. Aí a pessoa não busca Deus, a pessoa não quer nada de Deus, a pessoa já deixou Deus há muito tempo e quer ser salvo, quer as bênçãos de Deus, quer as promessas de Deus. Não vai ser assim. E aí quando morre, não adianta as pessoas fazerem apologia a um estereótipo que muitas das vezes a pessoa não tem. Fulano era bonzinho, descansou, foi para um lugar melhor. Será? Será? Porque enquanto nós estamos vivos, nós temos a oportunidade de tomar uma decisão. Depois que nós morremos, eu não sei se eu vou morrer aqui no púlpito. A gente vê às vezes nas redes sociais pastores pregando e de repente, pá, morre no altar. Eu não sei, eu não tenho domínio do que vai acontecer daqui a um segundo da minha vida. Eu não tenho domínio. Tolo é quem pensa que consegue dominar o dia de amanhã. Não conseguimos. E aí a pessoa fez tudo de errado, pum, morreu, não deu nem oportunidade de arrependimento. Foi para onde? Foi para onde? Para o inferno. Hebreus 9, 27. Portanto, cabe ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Aí os familiares, porque quando você vai, uma das piores coisas para um pastor é fazer culto fúnebre. É horrível fazer culto fúnebre. Mas ali naquele momento, Eclesiastes 7 fala exatamente que as pessoas ficam pensativas. É melhor você estar num local de velório do que num local de festa, porque no local de festa está todo mundo ali achando bom e etc. Aí no local de velório está todo mundo refletindo: poderia ser eu. Mas saiu dali, já esquece, como o pastor falou. Temos uma tendência muito grande a esquecer das coisas. E as pessoas então se esquecem de tomar a maior e melhor decisão da sua vida, que é se converter a Jesus Cristo. Morreu, ou é céu ou é inferno, não tem outra alternativa. Pastor, pode a minha família acender uma vela e interceder pelos mortos? Pode até fazer, mas biblicamente não vai acontecer nada, porque os mortos já foram destinados, ou é para céu ou é para inferno. Pode fazer uma missa de sétimo dia? Pode até fazer, não vai ter impacto nenhum em quem morreu, não vai mudar nada de quem morreu. Existe purgatório, pastor? Não existe, não existe purgatório. É a doutrina mais covarde que foi instituída, porque é a mesma coisa de falar que o sacrifício de Jesus na cruz é relativo, não é perfeito, porque eu posso fazer tudo de errado, absolutamente tudo de errado, morri, não adiantou nada Jesus, o seu sacrifício, porque eu nunca te aceitei, eu morri fazendo tudo de errado no meio do pecado, vou para o purgatório, e lá eu vou ser purificado, e depois que eu for purificado, eu vou para o céu. É a mesma coisa de falar que tudo que Jesus fez não valeu nada. E as pessoas têm essas compreensões que eu já tive um dia, e começam então a dar continuidade à sua vida, levando a sua vida normalmente, e não tomam a maior decisão, que é tomar uma decisão por Jesus Cristo. E o tempo está afunilando. Pastor, o que é que falta para a igreja ser arrebatada? Alguns pensam assim: o terceiro templo tem que ser construído, irmão, com a tecnologia que tem hoje. Esse terceiro templo pode ser construído rapidamente. Você acha que 3 anos e meio não é suficiente para a reconstrução desse templo? Tudo está preparado, todos os utensílios estão prontos, todos, a mesa da proposição, o altar de holocausto, a menorá, está tudo pronto. Inclusive existe uma família, Cohen, com H, Cohen, significa sacerdote. Essa família, que é uma família da tribo do Cohen, significa exatamente sacerdote. São os descendentes de Levi, das 12 tribos de Israel que se misturaram e etc. A única que tem hoje 100% de origem que você consegue identificar é a tribo de Levi, os sacerdotes. Essa família, quando ela se identifica em Israel, existem as vestes sacerdotais, ela tem direito, na medida, faz as vestes sacerdotais com o mesmo padrão bíblico, e aí ela deixa lá
aquelas vestes, às vezes pode levar para casa, e eles fazem ensaios dos rituais do Antigo Testamento, porque quando for reconstruído o terceiro templo, eles vão voltar a oferecer sacrifício. Isso pode acontecer. Deus pode mudar situações. Como eu falei, quem imaginava que um Covid-19, um vírus, poderia mudar o que mudou, fez a gente refletir. Então pode acontecer uma coisa mundial para mudar tudo de uma hora para outra, pode acontecer. E aí essas famílias dos Cohen, eles têm direito, e aí eles fazem uns treinamentos. Os cantores, os levitas cantores, aqueles que tocam, todos eles têm a sua função já preparada para quando da reconstrução do terceiro templo, eles oferecerem sacrifícios. O que é que vai acontecer? O anticristo vai fazer então um acordo de paz. A igreja vai ser arrebatada. Imagina, o povo de Deus subindo. Vai ser um caos no mundo, um caos. Porque carros sairão desgovernados, está o pastor Lúcio dirigindo, de repente pode ser indo embora aqui, está o pastor Lúcio dirigindo, indo para casa, tocou a trombeta, o carro vai bater, outro carro vai bater, bicicleta, moto, metrô, piloto que for cristão, vai sumir e o metrô vai continuar, não vai parar não, vai bater, aviões vão cair, vai ser um caos mundial, e aí o anticristo imediatamente ele assume. Vamos restaurar esse caos, só tem uma forma, um só governo. E os governos mundiais, por causa do caos, vão estar atônitos. A solução é essa, um só governo, uma só moeda, peraí, e ele vai ter muito poder de convencimento das pessoas. 3 anos e meio de falsa paz, cura de doenças, faxina no mundo todo, vai ser a solução bonitinha. Mas quem ficar e não for arrebatado, porque vão surgir teorias. Uma das mais evidentes é um sequestro em massa de extraterrestres. E aí, os errados, porque o anticristo vai distorcer, os errados vão ser nós, que vamos subir a igreja. Olha, eles que você vê que até tem pessoas que estão explicando, distorcida essa questão de Mateus 24, eu vi teólogos explicando, errado é quem sobe, eles estão falando, bom é para quem fica, e distorcem a questão de Noé, errado é quem sobe, bom é para quem fica. Homens que têm milhões de seguidores nas redes sociais, porque não creem no arrebatamento, eles acham que, não existe arrebatamento, se a Bíblia fala que existe, a Bíblia fala, vou falar mais sobre isso, mas nós vamos ser os errados, então quem ficou vai ser aqueles bonzinhos, você foi livre, teve um livramento, porque você poderia ter sido sequestrado por extraterrestre. Nossa, ainda bem esses cristãos, porque a gente já é discriminado mesmo, esses cristãos, ainda bem que saiu, porque as ideologias que surgem hoje acham que o problema do mundo somos nós cristãos. Imagina quando a gente sumir, pronto, agora a gente pode fazer o que quiser, agora pronto, agora a gente pode implementar tudo que a gente quer, a gente vai ser os errados, e as fake news vão acontecer, pessoas vão para as redes sociais e falar assim, e aí, você ficou? Que coisa maravilhosa, parabéns, 3 anos e meio de falsa paz, solução para o mundo, economia, nosso mundo virou a paz, reconstrução do terceiro templo, pode ser a qualquer momento, irmão, pode ser antes, mas o anticristo só assume quando o Espírito Santo liberar, porque ele está detendo o Espírito Santo, o anticristo. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 6, fala, e agora sabeis o que o detém, o contexto do capítulo 2 é o anticristo, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Verso 7, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem é? O Espírito Santo. Ele está detendo o anticristo. Mas quando a igreja for arrebatada, o anticristo assume 3 anos e meio de falsa paz. No final desses 3 anos e meio, ele vai rasgar o acordo, que ele vai ser o mediador entre Israel e a Palestina. Ele vai rasgar, e aí ele vai profanar o templo, porque até então muitos judeus
vão crer que ele é o Messias, porque ele tem que ter uma descendência judaica. Porque quando você vê alguns vídeos, dói o coração. Você vê alguns vídeos na internet de pessoas judias, o povo de Deus, sendo inquiridos: o que é Jesus para você? Alguns falam assim: nada. Outros falam: é o inaugurador, fundador de uma religião. Quem é Jesus para você? Um profeta. Quem é Jesus para você? Para mim não significa nada, é mais um. Quem já viu esses vídeos? Poucas pessoas, depois você vê. Então, uma das coisas que o povo judeu passa por lutas é por causa da sua dureza de coração. Eles foram presos no cativeiro para se libertar da idolatria, cativeiro da Babilônia, e ali foram libertos, que depois que eles foram soltos, e nunca mais teve rei. O período dos reis acabou ali após o cativeiro, mas eles foram libertos da idolatria. Você não vê judeu idólatra, não tem. Então eles foram libertos, eles entenderam, mas o Messias veio, que foi Jesus Cristo, e eles endureceram o coração e não receberam Jesus Cristo. Vocês não creem, grande parte, a não ser o judeu messiânico, que aí sim crê que Jesus Cristo é o Messias. Mas eles então, o anticristo, quando ele for a solução para o mundo, e com a sua inteligência, eles vão falar: é o Messias, e muitos dos judeus vão achar que o anticristo é o Messias. O falso profeta, então, depois desses 3 anos e meio, vão construir uma imagem do anticristo, vão profanar o templo de Israel, e essa imagem vai ter coisas sobrenaturais, essa imagem vai falar, pessoas vão se prostrar. Imagine, nossa, hoje as pessoas ficam maravilhadas: aquela imagem está chorando, nossa, aquela imagem está saindo sangue, nossa. E quando uma imagem falar, então? Aí que as pessoas vão adorar mesmo. Mas o judeu vai se alertar, vai falar assim: peraí, o templo foi profanado, o templo foi profanado. E aí muitos judeus vão falar: era Jesus Cristo, era Jesus Cristo. E aí surge então os 144 mil, que muitas pessoas têm dúvida, porque quem que vai convencer as pessoas que vão ficar então? As pessoas que vão ficar, quem que vai convencê-las para poderem receber a palavra de Deus? Haverá então 3 fontes de pessoas que vão poder então ouvir a palavra, porque muitos vão ficar. A igreja subiu, e aí começa então a perseguição da grande tribulação. Apocalipse capítulo 7, verso 4 em diante fala: então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Apocalipse capítulo 13, verso 7, muitas pessoas não creem no arrebatamento antes da grande tribulação, porque fala assim: quem são os santos que o anticristo vai pelejar? Quem são os santos? Está aqui a explicação. Os santos que o anticristo vai pelejar não é a igreja, são os judeus que vão se converter e as pessoas que ficaram e que vão se converter durante a grande tribulação, que eu vou falar sobre isso. Mas quem são os 144 mil? A Bíblia mesmo se explica. Apocalipse 7, 5. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Azer 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Sacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim 12 mil. 12 mil de 12 tribos multiplica 144 mil. São judeus que vão reconhecer que o anticristo não é mais o Messias, que o Messias é Jesus Cristo, e vão se converter durante a grande tribulação, e vão proclamar o evangelho. As pessoas que se converterem durante a grande tribulação vão proclamar o evangelho. Que mais? As 2 testemunhas vão proclamar o evangelho. Apocalipse capítulo 11. As 2 testemunhas vão falar da palavra de Deus. E tem uma coisa aqui que é tremenda também. Quem mais vai proclamar o evangelho? Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7. Fala assim: e vi outro anjo voando no meio do céu, tendo um evangelho eterno. Para aí. Vai ter um anjo pregando o evangelho também, pastor? Vai. O que é um evangelho eterno? 1 Pedro, capítulo 1, verso 25. Fala que a palavra de Deus permanece para sempre. Salmos 119, verso 89, fala: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. É o evangelho eterno.
Homem nenhum tem autoridade para mudar a palavra de Deus. Podem tentar, vamos mudar a Bíblia, vamos tirar aqui, vamos fazer uma Bíblia para a ideologia do que nós defendemos, vamos tirar aqui tudo que vai de encontro ao que nós não cremos. E aí surgem Bíblias e etc. Mas o Evangelho eterno permanece no céu. E esse anjo vai proclamar o Evangelho eterno. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um Evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes de águas. Então, quem vai proclamar o Evangelho durante a grande tribulação? Os judeus que vão se converter, os 144 mil, as pessoas que ficarem, entenderem: peraí, aquele dia eu tive a oportunidade de receber a Jesus, e está acontecendo. Está acontecendo, eu não vou receber a marca da besta, eu não vou negar Jesus. A pessoa então vai se converter e vai poder falar para um familiar, para um amigo. As duas testemunhas vão proclamar o Evangelho lá em Jerusalém, e um anjo que virá então e proclamar o Evangelho às pessoas. As pessoas vão ter oportunidade, só que a diferença dessa oportunidade é o seguinte: a diferença é essa. Por isso que nós começamos com Lucas capítulo 18, versos 7 e 8, especificamente no verso 8. Mas quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Achará fé na terra? Muitas pessoas que estão na igreja não vão subir, infelizmente. Por causa a palavra não tem poder? Tem, e está sendo proclamada agora. É por causa da sua dureza de coração. Leva uma vida totalmente distante de Deus. Nós lemos segundo Crônicas 15:2. Se você buscar a Deus, Ele vai se deixar achar. Se você não buscar, Ele vai te deixar. O que é fé, irmão? Fé é o que alicerça a nossa vida. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 fala: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E as pessoas estão tão cegas que eu estava vendo duas pessoas que defendem as suas ideologias zombando, porque falou assim: olha, eu sei que Deus me ama do jeito que eu sou, e não é porque o que eu faço é que eu vou ser condenado no inferno. Não creio que um Deus que é amor faria isso comigo. Então eu procuro ser uma pessoa boa, fazer o bem para todos. Eu procuro fazer tudo que eu posso, e se chegar no dia e Deus falar assim: você fez as coisas, mas você não merece ir para o inferno, então eu vou porque vai ter muita pessoa boa no inferno. Aí o outro ainda zomba: eu também vou, acho que lá vai ser muito bom no inferno. E um monte de gente vai lá e dá like, pensando que é pela obra. Não, Efésios 2, 8 e 9, vou repetir para você agora, dentro do que eu expliquei, para você compreender. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados de antemão, para que as praticássemos. Boa obra não leva ninguém para o céu. O que leva as pessoas para o céu é exclusivamente Jesus Cristo, porque Ele fala em João 14:6: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Atos capítulo 4, verso 12: não há nenhum nome abaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos. Que nome é esse, irmão? Que nome é esse? Filipenses capítulo 2, verso 5 ao verso 11 fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que embora subsistindo como Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo, e sendo reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, sendo fiel até a morte, e morte de cruz. Por isso
Deus o exaltou sobremaneira, que deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não tem outro nome, irmão. Não tem. Qual é o nome? Jesus Cristo. Eu nunca vou merecer. Nunca. E as pessoas estão achando que eu posso andar distante de Deus, que eu vou ser salvo. Repito, Hebreus 9, 27. Portanto, cabe ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Quando vier o Filho do homem, porventura achará fé na terra? E o que é fé? A Bíblia define. Romanos, capítulo 10, verso 17. A fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus é a fonte. Como que a fé vem? Ouvindo a palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus, é pela pregação. E a definição do que é fé? Hebreus 11, 1. Fé é certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Então, se eu estou vendo, isso não é fé. Os maiores inimigos da fé são os sentidos, visão. E hoje, nunca se viu um dos maiores inimigos que tem roubado a fé das pessoas. Visão. Audição. Nunca se viu uma geração tão poluída na sua audição como essa. Por que o olfato entraria aqui? Porque o cristão, ele deve ser o bom perfume de Cristo, 2 Coríntios 2,15. Exalar o bom perfume de Cristo. Mas o que o cristão hoje tem exalando? Tem exalado o bom perfume de Cristo? Há um tempo, e hoje a gente, para o cristão genuíno, era muito comum, pela sua forma de agir, você ser reconhecido como cristão sem nenhuma palavra você falar. Hoje está tão misturado, que muitas das vezes é mais fácil falar que um mundano é cristão do que um cristão é cristão. Tão misturado. Perdeu-se a noção do que é estar no mundo e não ser do mundo. O cristão está fazendo questão de estar no mundo e ser do mundo. Qual a nova onda? O que é que vem de novo aí? Eu vou fazer, nossa, que 10. Aí o Marcos Paulo estava falando para mim, até foi falado aqui, ele perguntou para mim, você sabe o que é NPC, pastor, que foi falado aqui no News? Já ouvi falar, mas quando ele me explicou, eu falei, não, está de brincadeira. Você duvida que tem um monte de adolescente cristão fazendo isso? Hã? Porque querendo buscar seguidor, princípio nenhum, dancinhas, para ter seguidor, a aprovação do homem. Querendo ter a aprovação do homem. Leva para a sua vida Gálatas 1:10. Porventura, busco eu agradar a Deus ou aos homens? Se eu agradasse somente a homens, não seria eu servo de Cristo. O que vale mais? Milhões de seguidores em redes sociais, like, curtida? Ou seu nome escrito no livro da vida? Porque o pior versículo que as pessoas não querem ouvir está lá em Apocalipse capítulo 20, verso 15. Quer ouvir não, mas está lá, que fala o seguinte: mas todo aquele que não tiver o seu nome inscrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. E aí? Se o meu nome não estiver lá, irmão, é uma eternidade de condenação. Pois o anticristo vai fazer tudo isso, porque ele tem a própria essência de Satanás. 3 anos e meio, começa a grande tribulação. A igreja já subiu há 3 anos e meio, porque os 3 anos e meio de falsa paz. A igreja já subiu, estará lá no tribunal de Cristo, nas bodas do Cordeiro. E aqui na terra, começa então agora a marca da besta,
para que ninguém possa comprar, vender. Ficou doente, não pode ir para o hospital, porque Apocalipse capítulo 13, verso 16, 17 e 18 fala da marca da besta. Especificamente, verso 17 e 18 fala que pode ser 3 coisas que vão ser colocadas na mão direita ou abaixo da linha da testa. Pode ser o nome da besta, pode ser um sinal, a marca da besta, ou pode ser o número do seu nome. 3 coisas podem ser. Você acha que vai ser um 666? Que nada, vai ser uma coisa legal. 10, que os influenciadores vão para as redes sociais, vão falar assim: nossa, estou tão acostumado a marcar meu corpo, que é mais uma, olha, 10, marca logo, faz, ou implanta, e muitas pessoas vão recebeu, já era, e aqueles que entenderem e falar assim: não, isso está acontecendo, eu pensei que não ia acontecer, está acontecendo, eu não posso fazer, vai ser pego, porque você vai ser policiado, dominado, porque hoje a gente não vive mais sem isso aqui, a gente não vive mais sem isso aqui, você vai ser policiado, vigiado, e vão te achar, e o dia que te pegarem, você vai, não subiu, nega Jesus, não nego, porque eu conheço a palavra, recebe a marca, não recebo, porque se eu receber eu estou condenado, e aí através de muita tortura. Você acha que o que estão fazendo lá, o Hamas está fazendo lá em Israel com aquelas mulheres? Você, mulher, que ficar, Deus te livre e guarde, vai fazer pior contigo, porque olha o nível da malignidade do homem, imagine de Satanás, aquela moça que foi abusada, cheia de sangue, aí vem os malignos do diabo, vão para as redes sociais e fica zombando, falando que ela se sujou tudo por suas necessidades, não vou usar aqui os termos, aí vem passeata a favor de terrorista, aqui do seu lado, e aí quando se pergunta para um velho, o senhor acha certo decapitar 50 crianças? Eu acho, é guerra, vestindo camisa vermelha, é guerra, tudo pode. Olha a malignidade do homem, agora imagine a malignidade de Satanás. Quando for pegas as pessoas, será o pior tipo de tortura. Na época da Inquisição, aqueles instrumentos de tortura, você sabia que eles são colocados nos altares das igrejas satânicas como troféu de guerra? Porque quem foram mortos? Cristãos, vai ser pior do que aquilo, muito pior. Homens serão pegos, serão torturados de todas as formas inimagináveis para negar a Jesus e receber a marca. Muitos não vão resistir de tanta tortura, dor, e vão, põe essa marca aí logo, estão condenados para sempre. Aqueles que resistirem no seu último instante vão ser decapitados. Apocalipse capítulo 20, verso 4, projeta aí por favor. São os mártires da grande tribulação. Apocalipse capítulo 20, verso 4. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, todos quantos não adoraram a besta. Tortura, não vou adorar a besta, não vou receber a marca, não vou negar Jesus. Tortura no mais alto nível que um ser humano não consegue nem imaginar, porque vai ser a própria essência de Satanás. Não adorar a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, milênio. Mas precisa passar por isso, sendo que é só você hoje parar de brincar com o evangelho, falar um sim para Jesus e ser arrebatado para a igreja. Porque quando Deus, aí eu entro, que alguns falam que não existe arrebatamento. Para concluir, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e 17. E dada a ordem de Deus, será ouvida a voz do arcanjo. E dada a ordem de Deus, será ouvida a voz do arcanjo, será tocada a trombeta de Deus,
O Senhor descerá do céu nas nuvens. Os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Nós, os que estivermos vivos, juntos com eles, seremos arrebatados para encontrarmos com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Espera aí, segura aí. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar um momento que Deus vai dar a ordem. O Espírito Santo não vai mais deter o anticristo. A igreja vai estar preparada para subir. Deus vai dar a ordem. Vai ser ouvida a voz do arcanjo. Vai ser tocada a trombeta de Deus. Os mortos em Cristo, de todos os tempos, irmão, de todos os tempos, porque no Antigo Testamento era pela fé. Os mortos que morreram pela fé em Deus no Antigo Testamento, os mortos em Cristo no Novo Testamento. Mas pastor, não existe, porque a pessoa foi queimada lá na fogueira da Inquisição, não existe nenhuma poeirinha, algo sobrenatural vai acontecer, porque partículas vão se unir, as partículas vão ressurgir de repente, pá, forma um corpo, e esse corpo vai ressuscitar. A pessoa morreu no mar, não existe mais nada, e aí o sobrenatural vai acontecer, e aquelas partículas vão se unir, pum, formou um corpo, e a pessoa vai ressuscitar. Aquela pessoa que foi enterrada, não existe mais nada, partículas de osso, de carne vão se unir, e aquele corpo vai ser glorificado, e pum, vai ser ressuscitado. E nós, os que estivermos vivos, de repente, quando for dada a ordem, nós vamos juntos com eles, subirmos com o corpo glorificado, para encontrarmos com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Pode aplaudir porque está próximo. Mas isso é para a igreja. Isso é para quem falou sim para Jesus, para quem tem um nome escrito no livro da vida. Porque quando a pessoa se converte, ela está salva, creio, com sangue, porque é o sangue de Jesus é escrito o nome da pessoa. E eu creio e enxergo, está lá, escrito com sangue, que esse livro vai ser aberto diante de toda a humanidade. E quando esse livro for aberto, vai estar escrito lá: Lúcio Andrés Sanchez Nascimento, creio, entregou a sua vida a Jesus Cristo no dia 7 de junho de 1998, creio que estará registrado ali. E aí vão ser separados aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida, e aqueles que têm o nome escrito no livro da vida é a eternidade com Jesus Cristo. Fique de pé no nome de Jesus. Seu nome está lá também? Ou está com dúvida? Uma vez eu eu pedi para o meu pastor na época, eu falei assim: pastor, eu fui direcionado pelo Espírito Santo. Deixa eu fazer uma pergunta que eu não vou fazer aqui não, só para você ter uma noção. Depois eu repeti essa pergunta em várias outras igrejas, e eu tive então indicadores. 80% das pessoas na igreja, 80%, tem dúvida da sua salvação. E aí? Você consegue afirmar 100%? Se fosse agora, você subiria? Tocou. E aí? Vai arriscar? Reflita sobre isso, porque você teve, olha, como você é precioso para Deus. Você é precioso demais para Deus.